Bom dia, boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Salvem o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo que acontece na aba. Acessem novas videoaulas no YouTube, no portal Aba Digital, ao entrar na minha playlist de 2021, com o título Artes Visuais Educadora Tarsila. Para o segundo semestre de 2021, seguir as videoaulas a partir do número 31 para crianças do núcleo de convivência de 9 a 12 anos e a partir do número 32 para crianças do núcleo infantil. O conteúdo será inspirado nas obras do pintor brasileiro Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, também conhecido como Di Cavalcante, nascido no Rio de Janeiro em 1897. Através da sua arte, faremos novas releituras orientadas pelo tema Identidade Brasileira, que você pode ver a seguir. No encontro de hoje, vamos fazer uma releitura da obra com o título Natureza Morta, do pintor brasileiro Di Cavalcante, de 1967, iniciando a composição numa folha branca com desenho de frutas e vasos sobre a mesa. Releitura é uma criação de alguma coisa a partir de outra existente. É quando fazemos uma criação artística tendo outra como base, e neste momento a obra Natureza Morta de Di Cavalcante é a obra de base, de referência, de inspiração para criarmos algo diferente, original, sem copiar a obra do artista. Por isso é importante interpretar novamente a obra ao dar um novo sentido e significado à obra, acrescentando algo novo e original. Vamos relembrar as aulas anteriores, que ajudou a gente a criar alguns elementos com a mesma temática existente na obra Natureza Morta. Lembrando que o artista fez a fruta banana e uma fruta com um formato arredondado, que você pode interpretar como laranja, pêssego ou outra fruta da sua imaginação, com uma forma arredondada. Na aula 33, fizemos desenho de maçã e pera a partir da forma arredondada círculo e pintamos estas frutas na aula 34 e 35. E também construímos vários formatos de vasos na aula 36 e pintamos estes vasos na aula 37, inspirado na pintura da obra Natureza Morta. E também desenhamos a fruta mamão e banana na aula de número 38. Você pode escolher a fruta da sua preferência para você colocar no desenho desta aula. Nesta aula eu vou desenhar laranjas, mas se você preferir, você pode desenhar a maçã, ou a pera, ou o mamão e a banana. Eu vou desenhar deste lado laranjas e do outro lado da mesa um cacho de banana. E vou desenhar hoje o vaso entre as frutas. Lembrando que a gente pode colocar detalhes diferentes, acrescentar detalhes, além da estrutura como a gente vê nesta obra, para ficar algo original, mas seguindo os elementos, a temática do pintor Di Cavalcante. Vamos lá! Nesta aula vamos utilizar a folha de papel, um lápis grafite e também uma régua. E vamos começar criando uma linha na horizontal para fazer a mesa, com um formato que lembra o retângulo, mas é uma variação do retângulo e se chama trapézio. E depois de criar esta linha, vamos criar outra linha inclinada. Lembrando que na obra Natureza Morta
Se você observar bem, esta linha final da mesa está levemente inclinada. Eu vou posicionar a régua no final da linha da mesa para você perceber que a régua não está na vertical em relação à folha, ela está inclinada na diagonal. Se ela estivesse na vertical, em pé, ela estaria assim. Então, vamos criar um lado com uma linha inclinada na mesa. Agora, vamos criar algumas frutas deste lado aqui da mesa, com a forma arredondada de círculo. Você pode fazer a mão livre ou até utilizar um objeto com um formato arredondado, como uma tampa, para criar vários círculos. Você pode colocar a quantidade de círculos da sua preferência. Eu vou criar 3 laranjas. Primeiro eu criei um círculo e depois eu vou criar uma laranja um pouco mais atrás desta, que você pode fazer com um arco de um dos lados da laranja e depois um arco um pouco mais para cima. Você pode fazer com que a sua laranja ultrapasse um pouco a linha da mesa, colocando ela um pouco mais para trás. E depois de criar os círculos, você pode criar os cabinhos da laranja e as folhas. Lembrando que para fazer o círculo, você pode treinar girar a mão várias vezes no mesmo lugar, até conseguir criar uma forma mais arredondada. E depois é só contornar a linha final com uma linha mais forte, mais escura, apertando mais o lápis. E apagar as outras linhas. Você também pode desenhar um círculo a partir de uma cruz, unindo as pontas da cruz com vários arcos. Primeiro apague a linha da mesa que passa dentro da laranja. Depois você pode criar 2 arquinhos aqui, ó, para encaixar o cabinho. E depois, como se fosse uma forma triangular, se formando no encontro entre os arcos. E depois é só criar aqui um cabinho com uma forma mais retangular ou de trapézio e fazer o mesmo nas outras laranjas. Vamos lá! Vamos fazer uma forma triangular e um dos arcos do triângulo você pode aumentar e acrescente o cabinho, que também pode ser feito com uma linha ondulada. E aqui eu vou colocar o cabinho para o outro lado. Agora vamos desenhar 2 folhas para esta laranja a partir de 2 arcos principais e na sequência você pode fazer um pequeno arquinho ao lado deste arco, dos 2 lados. Você pode fazer uma folha menor ou uma folha maior. E aqui também você pode criar mais 2 arcos. Você pode até fazer uma linha ondulada e depois criar um arco de cada lado do cabinho para encaixar a folha. E aqui eu vou colocar apenas um cabinho aqui para baixo, criando uma linha em arco que sai do cabinho principal da laranja e depois colocando as 2 partes, as 2 metades da folha, uma de cada lado dessa linha principal. Vamos fazer agora a fruta banana. Primeiro vou desenhar um arco inclinado e ultrapassando um pouco o limite da mesa. E depois você pode repetir aqui um segundo arco logo acima dele, logo acima do primeiro. E depois é só fechar um lado desta parte do cacho da banana e fazer uma elipse do outro. Na sequência, vamos criar a primeira banana aqui, ó, deste lado, criando uma linha em arco. E depois de fazer este arco,
você pode colocar uma elipse aqui no final desta linha e na sequência você pode criar aqui, ó, uma linha ondulada a partir desta elipse, desta forma. E depois é só puxar o final aqui, dessa forma mais arredondada, do final da banana até a parte de cima. Você vai acompanhando este arco com uma linha ao lado dele e depois você faz um arco um pouco mais para dentro em direção à linha e sobe aqui a conexão para montar o cacho da banana. E depois é só criar uma segunda linha aqui próximo da linha do primeiro arco e continuar esta linha que vai se distanciando da linha do meio aqui do primeiro arco até chegar no final aqui desta forma arredondada da banana. E fizemos a primeira banana. Esta linha contínua você pode depois apagar algumas partes dela, porque na verdade ela é uma textura da marcação da dobra da casca. Então você não precisa desenhar a linha inteira, você pode fazer a linha tracejada. E para fazer a próxima banana, vamos colocar outra elipse aqui, ó, próxima desta, um pouco mais para cima. E depois é só seguir. Vamos fazer uma linha inclinada para um lado, uma linha ondulada para o outro e depois subir aqui um arco que vai se aproximando da próxima banana até chegar na parte de cima. E assim você pode acrescentar mais uma elipse um pouco mais para cima, puxar aqui uma linha inclinada, uma linha ondulada aqui para arredondar o final da banana e depois fazer outro arco até chegar aqui na parte de cima, finalizando o cacho com 3 bananas. E se você quiser aumentar o número de bananas, você vai colocando novamente mais uma elipse e você pode depois arredondar o final da banana e subir o arco. E você também pode criar aquela linha que eu criei aqui no meio, aqui ao lado da elipse, com uma linha na horizontal aqui ou levemente inclinada. Nós podemos fazer o vaso. O vaso vai ter uma forma bem arredondada. Você pode treinar, criar um círculo, girando a mão aqui, ó, no espaço que sobrou entre as frutas. Se você quiser, você pode colocar uma parte do vaso até um pouco mais para trás de uma das frutas. E depois é só contornar a linha final com formato de círculo e apagar as outras. Se você quiser, você pode utilizar uma tampa ou qualquer outro objeto com um formato arredondado. Agora vamos apagar a linha da mesa que passa dentro do vaso. E agora vamos completar o vaso com esta base do vaso, que tem um formato que lembra o formato de um trapézio com 2 linhas inclinadas. Vamos colocar aqui, ó, 2 linhas inclinadas abaixo do vaso e depois um arco, semelhante ao arco aqui, ó, da parte de baixo do círculo. E depois de fazer a base do vaso, vamos fazer a parte de cima do vaso, colocando aqui 2 linhas na vertical ou levemente inclinadas e podemos apagar uma parte do círculo na parte de cima para dar continuidade ao formato do vaso. Como vamos colocar as folhas e as flores, vamos deixar o vaso aberto para poder encaixar na sequência, numa próxima aula, os outros elementos da obra. Depois vamos fazer a grade e a paisagem ao fundo, com montanhas, casas e também com este céu com formas geométricas irregulares, completando uma releitura com vários elementos que encontramos aqui nesta obra com o título Natureza Morta. Lembrando que a gente sempre pode acrescentar uma ideia original, diferente na obra, para ficar com a nossa personalidade, com o nosso jeito
Então eu vou acrescentar aqui ao lado, você pode até utilizar uma régua, uma linha em pé, formando um triângulo, olha só, para fazer esta lateral da mesa. Você pode deixar assim e podemos modificar ainda mais a questão da mesa. Se você quiser uma outra opção, é você inclinar mais a linha aqui, ó, da mesa. Na sequência, você pode apagar a linha inclinada feita anteriormente e deixar a linha em pé na vertical que você já tinha feito antes, fazendo aqui outro triângulo na parte interna. Criando a espessura da mesa e o pé da mesa. E se você quiser, você pode acrescentar mais uma linha para aumentar o pé da mesa. E agora, vamos contornar. Lembrando que você pode contornar com canetinha ou com caneta esferográfica. E se for contornar com lápis colorido na cor preta, só contorne depois que você pintar com as outras cores, para não borrar. Eu vou contornar com a canetinha e as linhas mais delicadas você pode contornar com uma ponta mais fina de caneta esferográfica. Lembrando que para contornar com a canetinha, você pode usar um pedaço de papel de proteção para apoiar um dos lados da mão enquanto você contorna para não borrar a sua arte ao passar a mão em cima da linha com canetinha. Vamos apoiar esta parte da mão num pedaço de papel e usar a ponta da canetinha apertando mais para fazer linhas mais grossas ou apertando menos para fazer linhas mais finas. E você pode fazer a mesma coisa com a caneta esferográfica. Você pode passar várias vezes a caneta no mesmo lugar para fazer uma linha mais grossa e menos vezes ou apenas uma vez para fazer uma linha mais fina. Lembrando que numa composição você pode mudar a inclinação de um lado da mesa, você pode não colocar o pé da mesa e apenas a parte de cima da mesa, do tampo da mesa. Você pode fazer um vaso menor ou um vaso maior, você pode encostar parte das frutas no vaso, ou você pode deixar uma distância maior entre as frutas e o vaso, colocando o vaso numa posição na folha que ele vai parecer estar mais para trás do que no caso deste aqui, que parece que o vaso está mais para frente, mais próximo das frutas do que neste exemplo aqui do lado esquerdo. E você pode mudar a quantidade de folhinhas na laranja. E para a terceira mostra de artes, que acontecerá neste segundo semestre de 2021, você pode mudar a fruta, o formato do vaso, a quantidade dos elementos, colocar o cabinho da laranja em qualquer lugar ao redor da laranja. E você também pode fechar a parte de baixo do vaso com um arco para separar a base do restante do corpo do vaso. Ou você pode deixar esta parte aberta. Você escolhe conforme a sua preferência. E guardem este desenho para a gente continuar na próxima aula, com mais detalhes e mais elementos, inspirado nesta obra Natureza Morta, com a grade, as casas, as montanhas e o céu e as flores e folhas. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!